queridos, muito boa tarde. É uma alegria estarmos juntos novamente no Hora que Melhora, onde através da palavra de Jesus, a palavra de Deus, a gente pode renovar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ser transformados em nova pessoa, uma nova mulher, um novo homem, semelhante à imagem de Jesus, porque só assim eu acredito que a gente possa ter uma vida melhor e construir um mundo melhor. Espero que vocês tenham passado aí uma semana abençoada. Queria reforçar muito para vocês a importância do nosso tempo de oração. Eu venho falando que é muito importante a gente ter o nosso caderno, o nosso diário espiritual, o nosso momento de estarmos na intimidade com Deus através da oração, através da leitura da Bíblia. Uma leitura onde eu não viso o conhecimento teológico, sociopolítico, cultural da época, né? Não é uma leitura com um propósito de estudo, mas é uma leitura em oração, em intimidade. A gente só conhece a Deus na intimidade, senão ele fica sempre uma pessoa muito distante. Muitas vezes a gente começa a se distanciar tanto e a nossa mente vai nos enganando, colocando mentiras no sentido de é uma utopia, é uma invenção. E não tem como ser uma invenção, uma pessoa, né, um Deus tão lindo que criou tudo com tanta perfeição. Né? Se a gente olhar todos os detalhes do planeta, se a gente olhar o nosso corpo humano, como tudo funciona na mais perfeita ordem, né? Se a gente olhar o nosso cérebro, quanto ele funciona tão perfeito, e aí algo maior do que nós nos desejou, nos ama e nos fez exatamente dessa forma, a imagem e semelhança dele. Então, para que a gente possa, de verdade, começar a mudar, a gente precisa fazer coisas diferentes. Às vezes, você pode estar me ouvindo agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não conheceu Jesus, eu ficaria muito grata, muito alegre de poder contar um pouquinho dele para você e que o Espírito Santo possa tocar o seu coração para que você tenha a vontade de se relacionar com Jesus. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de pedir para que quem puder fechar os seus olhos para que a gente possa fazer uma oração em agradecimento a Deus por estarmos aqui, por estarmos vivos mais um dia. Pai querido, Pai amado, agradecemos de todo o nosso coração por infinitas graças que vem derramando na nossa vida. Sabemos que muitas vezes enfrentamos momentos desafiadores. Sabemos que às vezes os problemas nos assustam, nos amedrontam, que a doença vem de uma forma muito sorrateira e nos paralisa, a ponto de não sabermos o que fazer. Mas aqui estamos, Pai, humildemente diante de Ti, pedindo a Sua intervenção, a Sua sabedoria, o Seu discernimento, para que através da Sua paz, que excede todo o entendimento, a gente possa enfrentar esse momento que nós estamos passando com suavidade e ternura. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho, o tema de hoje é uma vida nova em Cristo. Eu não sei a sua história, o que você passou, se você conhece Jesus, se você já teve um tempo de caminhada espiritual dentro da igreja ou não, ou se você se decepcionou. Muitas vezes, algum cristão que viveu dentro da igreja, seja ela qual for, muitas vezes pode vir se decepcionar. E a gente se decepciona sim. Por quê? Porque a igreja
em que pese Jesus Cristo instituiu a igreja e ele ama a igreja quando ele diz que todos nós, homens e mulheres, que somos cristãos, a gente é a igreja de Jesus. E não foi à toa que ele instituiu isso, mas no dia a dia, na convivência, como somos muito diferentes, muitas vezes a gente se decepciona, a gente se frustra, as pessoas às vezes fazem coisas erradas. Mas nós temos que lembrar duas coisas. Primeiro, que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós erramos. E a outra pessoa que está lá também erra. Só que quando eu tenho a presença de Jesus no meu coração, a primeira coisa que eu vou evitar é julgar e apontar o dedo. No dia a dia a gente tem essa facilidade, muito grande nossa. Eu sou bom, o outro está errado. E a gente cresce às vezes em julgamentos sem de fato compreender o que fez o outro agir daquela forma, né? E quem somos nós para apontar o dedo e condená-lo? A Bíblia nos diz e nos ensina, só Deus vai julgar cada um de nós. Evidente que quando a gente erra, e são erros mais grave, as pessoas vão, ser julgadas de acordo com as leis da nossa sociedade. Mas dentro da nossa convivência, da nossa comunidade, só Deus pode julgar aquele coração. Então, muitas vezes, a gente acaba se afastando porque a gente se decepciona com as pessoas. Mas nós temos que sempre lembrar que nós estamos lá, em primeiro lugar, por causa de Deus, por causa de Jesus. Aí você pode me falar, mas eu não preciso estar lá por causa de Deus e por causa de Jesus. Mas a importância de você estar lá é que na vida nem sempre a gente vai viver só momentos de flores. Jesus diz em João que nessa vida a gente vai sim ter tribulações, a gente vai ter problemas, a gente vai ter desafio. Jesus fala isso com todas as letras. Mas ele diz, não tenha medo, eu venci o mundo. Então por que é importante eu estar com pessoas que conectam também o amor e a graça a Deus? Porque quando eu estou fraco, o irmão me fortalece. Quando eu estou triste, abatido, muitas vezes é aquela pessoa que está ali do meu lado que vai me falar uma palavra encorajadora, uma palavra amiga, ou até mesmo vai de verdade me ajudar. Às vezes a gente passa um momento de necessidades materiais, e aquelas pessoas que estão ali, elas podem ser instrumentos para nos ajudar, para nos edificar. Então, a fé, ela cresce na partilha, na comunhão de um com os outros. Por isso que é importante o estar junto. E a gente vive um mundo que cada vez mais nós estamos isolados um do outro, né? A tecnologia, a internet, ela aproxima muito as pessoas que estão longe, mas ela afasta as que estão perto. E nós estamos tão conectados no celular, muitas vezes, que a gente esquece de olhar do lado. A gente esquece de como é se relacionar um com o outro. O quão importante é um sorriso, o quão importante é um abraço. É olhar para alguém e falar, você está bem? Você precisa de alguma coisa? E nessa troca, onde eu dou um pouquinho de mim para o outro, eu recebo também um pouco do outro. E assim nós vamos nos edificando, nós vamos trabalhando o nosso amadurecimento espiritual. Porque é muito fácil a gente ficar em casa olhando só para o próprio umbigo e falando é tudo meu, eu quero assim, eu quero assado, como se fosse um reizinho mandão, querendo apenas ser servido. Nós precisamos lembrar que Jesus nos ensina também. Quem quer me seguir, sirva e não seja servido. Jesus ensinou o tempo todo, mesmo ele sendo Deus, o quanto ele serviu
as pessoas. Ele não foi servido. E aí eu pergunto para você, como que está a sua vida? Você está querendo só ser servido ou você está aberto e disponível para servir? Porque para a gente ter uma mudança de coração, de pensamento, a gente tem que estar em unidade a Deus, unidade à verdade de Deus. E hoje as distrações são muitas. A gente se distrai toda hora. A gente se distrai por nós mesmos, mas o diabo, ele conhece a Bíblia muito mais que nós, muitas vezes. E o que ele faz agora nesse século? Ele está aumentando o barulho. E quando ele aumenta o barulho, nós ficamos distraídos. De distraídos, nós começamos a ter dúvida, desânimo. E aí a gente começa a seguir um monte de pessoas, um monte de vozes, e vai numa ânsia, numa agonia de querer de repente achar soluções que eu só vou achar no silêncio do meu coração. Quando eu estou em unidade com Deus. Essa semana, rezando muito e pedindo muito a Jesus falar ao meu coração, veio muito a passagem de Mateus, quando Jesus diz: você que está cansado e sobrecarregado, venha a mim, porque meu jugo é suave e leve. Então a gente está numa vida tão atribulada que a gente esquece de ir até Jesus. E muitas vezes a gente pega tantas obrigações que nem é nossa. A gente nem precisava fazer tantas coisas que estamos fazendo. Mas a gente começa a ter medo, a economia do país, e se eu ficar desempregado, ou eu estou desempregado e eu preciso achar um emprego, qualquer coisa, a qualquer custo, e a gente começa muitas vezes a se desesperar. E nessa hora é quando mais a gente tem que ter a certeza que Deus está provendo e Ele está comigo. Fácil não é. Muitas vezes é desafiador passar esse processo. Mas todo dia, quando eu escolho evoluir o meu espírito, amadurecer o meu espírito, todos os dias, quando eu abro os meus olhos, é um dia que Deus está me dando para trabalhar a minha evolução espiritual. Porque testado nós vamos ser sempre, e mesmo se a gente estiver em constante oração. Por quê? Porque nós somos humanos, nós sentimos muitas emoções, nós estamos sob muitas pressões também. E aí a gente tem que ter a sabedoria e o discernimento. Um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Esses dias, começou o ano, eu fiz todo um planejamento para mim, pessoal, de trabalho, de tudo. E a gente já está em fevereiro e eu não consegui, tudo começou a ficar muito atropelado e eu não conseguia estar alinhando o que eu acreditava que ia acontecer. E essa semana que passou, eu comecei a passar uma ansiedade muito grande. E no primeiro momento, eu não percebi que eu estava ansiosa. Cada um tem a sua válvula, onde a gente vai descarregar a própria ansiedade, por isso que é importante a gente conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso corpo. E eu tive um sopro, um insight no primeiro momento, porque eu comecei a comer muito, a descontar na comida uma ansiedade. E na hora o Espírito Santo falou: por que você está fazendo isso? E aí eu parei e comecei a refletir, porque a ansiedade começa a te dar medo, frustração, decepção. Eu fiz um plano, o plano está dando certo, eu queria assim, agora está tudo ao contrário. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: na vida a gente também tem que saber ser flexível. Pode ser que não vá acontecer exatamente do jeito que você planejou e você alinhou com Deus, mas se esse é o caminho, as coisas vão começar a se desenhar. Mas até eu comecei a ser testada para também ter certeza da minha dependência a Deus.
Porque se eu tenho essa dependência, se eu tenho a certeza que Ele está provendo, que Ele está me guiando, por que eu estou ansiosa? Por que eu estou com medo? E aí não é na comida, não é no cigarro, não é na bebida que eu vou ter que me descontar ou procurar alívio. É em Deus. É no meu tempo forte de oração. Por isso que salvar a nossa intimidade, salvar o nosso tempo forte de oração é tão importante. Porque é esse tempo que nós somos edificados para que a gente possa viver e enfrentar os desafios da vida. Eu coloquei para vocês que quanto mais a gente trabalha a nossa fé, não significa que nós não vamos ter tribulações. Mas quando eu aumento a minha fé, a minha dependência em Deus, quando eu enfrento a tribulação, o meu olhar é diferente diante do problema. O problema não fica tão grande, porque eu tenho a certeza que eu tenho um Deus muito maior. E aí você que pode estar aí cansado, sobrecarregado, vivendo tantos desafios, Jesus nesse momento está te chamando. Vem a mim. Vem a mim, você que está tão cansado. Eu tenho uma palavra para você. E quando a gente vai ler hoje, quem está com a sua Bíblia, quem está acompanhando o programa sabe o quanto é importante a gente estar junto com a Bíblia. E aí você que está vindo agora, conhecendo agora Jesus, olha o que Jesus vai falar para você. Eu coloquei para vocês que sempre quando a gente está lendo a Bíblia, a gente muda, né, os nomes próprios da Bíblia, a gente coloca o nosso. Por quê? Porque a palavra é viva. Na Bíblia, quando a gente lê lá Josué, Ruth, Moisés, a gente acha, está falando só com aquela pessoa, não tem nada a ver com esse peixe. Não, coloca o seu nome, porque quando coloca o seu nome, é com você que Deus está falando. Porque é você que agora está vivo nesse momento. Deus sabia exatamente que você ia viver agora, nesse período. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te amava e já te desejava. Então, se você está hoje vivendo esse período, é porque Deus tem um propósito com a sua vida. Ele quer usar a sua vida para que através de você outras pessoas possam ser contagiadas, iluminadas, abençoadas por Deus. Nós precisamos estar disponíveis para ser esse instrumento. Quando Jesus te abençoa, você se torna um instrumento para abençoar a vida de muitos. Jesus falou que nós somos a luz e o sal da terra. E quanto cristão está tão apagado, está tão abatido, está tão fragilizado, porque não está permitindo que Cristo viva no seu coração, na sua mente. Jesus ficava escandalizado com a dureza dos corações. Como está o seu coração hoje? Como está o seu coração hoje? Mas eu já passei isso, é decepção, é frustração. Mas você hoje pode escolher abandonar tudo isso e querer ser um homem e uma mulher novo a partir de agora. Querer ser homens e mulheres de oração, onde através do seu testemunho de tudo que você já passou, é o quanto você vai edificar a vida dos outros. É a sua história que vai transformar a vida de outros. Só que sempre a gente tem uma escolha. Você pode escolher só reclamar e achar que nada funciona e que é tudo baboseira e continuar vivendo a sua vida exatamente do jeito que está. Ou você pode de verdade querer fazer diferente. Eu falo muito que a vida na Terra é um espaço muito curto. O que é 100 anos que a gente vive? 80 anos que a gente vive? É um espaço na história tão pequenininho
A gente nasceu, ontem eu era criança, eu era uma jovem, hoje eu já estou na fase adulta. A vida passa muito rápido. E o que eu estou preparando o meu espírito para viver depois desta vida? Depois desta vida, eu tenho que escolher querer evoluir o meu espírito. E que forma eu estou escolhendo fazer isso? Precisamos estar nos fazendo essa reflexão diária. Porque todo dia é uma escolha, todo dia eu tenho que vencer as tentações, todo dia eu tenho que vencer a mim mesma, todo dia eu tenho que ter disciplina. Às vezes não quero fazer, eu não quero rezar, não quero... Mas eu tenho que ter a disciplina. Por quê? Porque eu preciso vencer a minha própria carne. Eu preciso vencer a minha própria preguiça. E todos nós, não importa o momento da vida, se você está com seus 10, 15, 20, 40, 60, 80, 90, 100 anos, todo momento da vida existe um propósito. Não passe a sua vida empurrando com a barriga. Queira usar essa preciosidade de presente que se chama vida e que hoje você está vivo para edificar a você e edificar o próximo. Deus pede como mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando eu guardo o meu momento de oração, quando eu vou até o Pai, eu estou sendo edificado, para que aí eu possa ir até o meu irmão e ajudar e a enfrentar os desafios na certeza que vai melhorar. Então, aqui, quando você tem na sua Bíblia Josué, se você abrir a partir do capítulo 1, a partir do versículo 6, olha o que Deus fala para você agora. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Deus está pedindo para você conduzir agora. Conduzir, se mover, mudar. Não continuar estagnado do jeito que você está. Sempre é tempo da gente melhorar. Sempre é tempo da gente refletir o que nos torna melhor. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro. Medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Deus agora está falando exatamente isso para você. Eu estou com você. Não desanime. Seja forte. Seja corajoso. O que você está passando vai passar e vai tornar você uma pessoa mais forte. Você vai dar testemunho das provações que você passou e o quanto Deus te edificou. Mas você precisa crer, acreditar, orar e pedir para que Deus te molde, para que Deus te transforme. Só assim a gente pode crescer e amadurecer na nossa fé. Eu preparei um material para auxiliar vocês também durante a semana, para quem quiser, e eu não consegui colocar no canal do YouTube. Então, quem quiser, me manda um oi pelo WhatsApp, o DDD é 11 9 5963 4343, e eu mando esse material para vocês meditarem durante a semana de como ter uma semana mais abençoada, uma vida mais tranquila e como estar mais em comunhão e intimidade com Deus. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Hora que Melhora. Até já!
Olá, estamos de volta. Vou colocar para vocês o WhatsApp. Esse WhatsApp é direto comigo. Quem quiser receber esse material para ajudar a edificar a fé durante essa semana, o DDD é 11 9 5964 4343. 9 5964 4343. Nesse material, o que eu venho falando para vocês, eu enfatizo muito a importância de ler a Bíblia, como a gente faz a leitura da Bíblia, e dentro do seu tempo de oração, a vivência. Se eu estou lendo a palavra, todos os dias eu estou em oração, como é que eu vivo? Eu vivo xingando as pessoas, eu vivo irritado, eu vivo desejando mal, eu vivo murmurando, eu vivo fazendo fofoca. Será que é isso que Jesus quer da gente? Então, esse exame de consciência, né, de quem eu sou, o que eu preciso mudar, pedir para que o Espírito Santo entre em meu coração, infunda calor de vida, onde está tão escuro, gelado, onde às vezes eu nem lembro que eu preciso mudar, é muito importante. Eu, nas minhas orações, todos os dias, eu peço para Deus: mostra-me o que o Senhor quer que eu faça e mostra-me o que eu devo deixar de fazer. E o ano passado aconteceu um fato curioso, que há muitos anos atrás aconteceu um incidente envolvendo várias pessoas que eu não tinha nada a ver com o peixe. Eu só fui tentar auxiliar, resolver o problema e resolveu, enfim, isso tudo muitos anos atrás. E quando eu venho pedindo para Deus, mostra-me o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, veio à minha mente aquela situação de muitos anos. E o Espírito Santo falou assim para mim: aquela pessoa, você vai precisar pedir desculpas, pedir perdão. Eu falei: como? Eu não tenho nada a ver com o peixe, não sou nada naquela história, não fiz nada errado, eu vou ter que pedir perdão? Para a gente ter a percepção de quanto muitas vezes a gente tem um coração duro e fechado. E ele falou assim para mim: você não tinha nada a ver com o peixe mesmo, mas a forma com que você agiu, a forma com que você falou, para aquela pessoa foi dura demais e magoou aquela pessoa. Eu falei: você está de brincadeira comigo, Espírito Santo. Agora eu vou ter que fazer isso? E foi todo um processo, eu resistindo e ele falando: faz, faz. E aí eu começo a entender o que é a minha carne, o que é a minha vontade, o que é o meu ego e o que é Deus colocando para mim uma determinada ação. E foi curioso porque eu falei: tá bom, eu vou fazer. Quer que eu faça? Eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu tinha a determinação que o Espírito Santo já tinha colocado, que eu deveria escrever uma carta. Só que eu estava tão, às vezes, eu estava tão endurecida que, sem brincadeira nenhuma, eu sentei com o papel na mão, com a caneta, e falei: tá bom, agora eu falo o que eu tenho que escrever. E nesse processo de escrever, o meu coração começou a se quebrantar. E eu caí em lágrimas. Porque aí o processo não é o outro, é comigo. E de repente eu tinha uma ferida, eu estava guardando um rancor que eu nem estava mais me dando conta de tantos anos que o fato aconteceu. E eu escrevi a carta, eu mandei a carta para a pessoa e o meu coração ficou em paz. Como a outra pessoa vai receber, como ela vai reagir, é problema dela com Deus. Eu preciso só fazer a minha parte. Eu preciso moldar o meu coração. E às vezes eu não enxergo o que está me paralisando, me impedindo, endurecendo a minha própria alma. É só quando eu me abro nessa vulnerabilidade: Senhor, mostra-me o que eu preciso mudar. Mostra-me o que eu devo fazer. É que a graça começa a acontecer. E é um processo muito bonito, mas é um processo muitas vezes doído. Por quê? Porque eu tenho que ser quebrantada. Eu tenho que diminuir, ou eu tenho que anular o meu ego, o meu orgulho, para que nasça a humildade em mim.
Eu quero ler um texto da Bíblia para vocês. Quem está com a Bíblia, abra em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 5. Vida nova em Cristo. Ouçam essas palavras e façam uma reflexão com a vida de vocês. Se vocês estão vivendo essa vida nova em Cristo. Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim: façam, portanto, morrer o que em vocês pertencem à terra. Faça morrer em você o que pertence à terra. Uniões ilegítimas, impurezas, paixões, desejos maus e cobiça de ter, que é a idolatria. O quanto a gente cobiça ter as coisas, o quanto a gente deseja o mal, o quanto muitas vezes a gente murmura e fala mal. Tudo isso faz parte do ego, faz parte do corpo, faz parte da carne. Quando a criança nasce, na primeira fase tenra lá da criança, até os 5 anos, a gente tem que ensinar a criança a ser egoísta ou a gente tem que ensinar a criança a partilhar, a brincar com o amiguinho, a amar, a dividir, a respeitar? Nós temos os dois lados, mas o lado mais... todo lado é importante, mas esse lado mais sombrio, né, é meu, não quero dar, não quero dividir. Esse lado do egoísmo da criança é exacerbado logo na primeira infância. E a gente tem que ensinar o amor, a divisão, a partilhar. E aí a gente hoje é adulto, mas será que a gente está agindo com essa vida nova em Cristo, ou a gente está tendo esses comportamentos que é simplesmente fruto da nossa própria carne, do nosso desejo, e muitas vezes até do diabo que inferniza a gente nem percebe e deixa ele entrar na nossa vida. E aí, Paulo continua: essas coisas fazem vir a ira de Deus sobre os desobedientes. Deus ama você, mas ele odeia o seu pecado. E nós vamos ser pecadores até o último dia da nossa vida. Mas se eu estou caminhando com Cristo, se eu estou pedindo todos os dias a minha transformação, é uma escolha minha todo dia. Querer tentar ser uma pessoa melhor. Ah, você consegue todo dia? Às vezes não, contei para vocês o que eu passei essa semana, né? Então, às vezes a gente vai falhar. Mas o fato de eu estar ligada em oração com Deus, eu tenho o despertar da consciência muito mais rápido. Eu consigo muito mais rápido perceber que eu estou indo por um caminho que não é de Cristo. Essa é a importância de nós estarmos orando. E Paulo continua: agora, porém, tire da boca de vocês isso: a ira, a raiva, a maldade, maledicência e palavras obscenas. Não mintam uns aos outros, porque vocês já se desvestiram do homem velho, de suas ações, e se revestiram do novo. Pelo conhecimento vai se renovando a imagem do seu Criador. Aí não há mais grego, nem judeu, nem bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos. Então, todo dia você vai escolher se você vai viver o homem e a mulher novo em Cristo, ou se você vai viver aí nesse seu comportamento que não muda e fica um ciclo vicioso. E aí você fica ouvindo a voz de todo mundo, aí você quer ajuda de não sei quem, você corre para não sei lado, você corre para o outro lado, tem que marcar horário, tem que ligar, olha o quanto de energia você gasta, e tem uma pessoa que você pode chamar na hora para resolver os seus problemas e seu coração, sem pagar nada, que chama Jesus Cristo. Na hora, quando eu estou com um problema, se eu falo: Pai, por misericórdia, senta aqui do meu lado e me ajuda, me dá força, me ilumina, me guia, a graça acontece, o meu coração se acalma, os meus olhos se abrem, meus ouvidos se abrem para eu ter sabedoria e discernimento, para conseguir conduzir a solução daquele problema da melhor forma e em paz. Então, quando você estiver atribulado, cheio de problema, cheio de medo, chama Deus, suplica.
Pai, eis-me aqui, eu me entrego. Mostra-me. Esse trabalho é o melhor? Essa escolha que eu estou fazendo é ideal? Pede para Ele direcionamento. Pede para Ele sabedoria. E Paulo diz: como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se, portanto, de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, perdoe. Assim como o Senhor os perdoou, faça você mesmo. Perdoe. E acima de tudo, revistam-se do amor, que é o laço da perfeição, e que no coração de vocês reine a paz de Cristo, para a qual foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente. Com toda sabedoria, se instruam e aconselhe uns aos outros. Que o coração de vocês entoe salmos, hinos, cânticos inspirados, como ação de graça a Deus. E tudo o que fizerem por palavra e ação, e tudo o que você fizer por palavra e ação, o façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Meus queridos, essa passagem que Paulo escreve em Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 a 17, dá para escrever um tratado. De tanto ensinamento a gente consegue tirar dessa palavra. Quem puder, durante a semana, releie, saboreie cada palavra. Entenda que você precisa ter uma vida nova em Cristo. Você está sendo chamado. Se a vida está te sacudindo, se a vida está te deixando no apuro, no aperto, se você está passando tanta provação, você mal consegue dormir, é Deus dizendo: venha a mim, você que está tão cansado e sobrecarregado. Largue o homem velho. Ah, eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de preferência. Deixe as redes sociais. Só se você largar só as redes sociais, você vai ter um tempo enorme. Procure fazer as coisas. Aqui no final ele fala: tudo o que você fizer, seja a sua palavra ou a sua ação, faça em nome do Senhor Jesus. Às vezes você tem lá o fulano que você não gosta do fulano, você faz de qualquer jeito, você quer que o fulano morra. Não. Faça a ele como se você estivesse fazendo a Jesus. Quando a gente coloca as nossas palavras como se fosse para Jesus ouvir, a minha ação como se fosse para Jesus ver, eu vou fazer com o maior amor possível, porque o meu foco está nele. Lembra, num programa que eu falei para vocês, a gente, nesse mundo virtual de internet, a gente fica se comparando um com os outros. Sempre o outro é melhor, eu sou um fracassado, a outra é mais linda, eu sou horrorosa. Mas eu não tenho que me comparar com os outros. O meu foco precisa estar em Jesus. Quando os meus olhos estão em Jesus, eu tenho que seguir a Ele e não os outros. E aí, quando eu me comparo com a perfeição, eu vejo o quanto eu preciso melhorar. O quanto eu preciso desenvolver o amor, a benevolência, a mansidão, a paciência. Porque às vezes a gente está irritado, às vezes o outro tira a gente do sério, tantas coisas acontecem. Mas eu tenho que ter essa conexão na hora do problema, essa sabedoria. Respira fundo, calma. Como Jesus agiria nessa hora diante desse problema? Seria com rispidez? Com arrogância? Sendo sem educação? Ou com mansidão, educação? Porque eu não sei você, mas eu já testei na minha vida. Quando eu ajo com rispidez,
sendo sem educação, sendo mais agressiva, o outro revida com a mesma agressividade. Agora, se eu ajo diante do outro com a alegria, com o amor, com a paciência, se eu falo de uma forma mais suave, eu chamo o outro para o meu lado, eu crio conexão e não repulsa. E assim eu consigo resolver com maior tranquilidade aquele desafio, aquele problema, aquela desavença. E o que eu acho bonito aqui é que ele fala também que a gente precisa confessar os nossos erros. Por que é importante eu falar? Porque muitas vezes a gente, na mania de se comparar com o outro, lá, o outro matou, roubou, o outro fala palavrão, o outro é drogado, bebe feito um monte, fuma, a gente julga o outro na hora. Eu não faço nada disso, então eu sou um santinho. Aí é difícil eu fazer a minha autoanálise dos meus erros, dos meus pontos fracos, de onde eu preciso melhorar. Às vezes, sentimentos desencadeiam dentro de mim que eu não tenho controle. A minha vida inteira, muitas vezes, o meu sangue fervia e puf! E aí eu era giraia sangue no olho. E aí eu conseguia falar de uma forma que todos nós, né, temos energia masculina e feminina. E aí eu tinha uma forma de falar com autoridade e eu ia lá e falava, se o outro vai também querer me menosprezar, eu também sei menosprezar o outro. Pra quê? Quando eu entendo que eu posso agir com suavidade, que eu posso olhar no outro e procurar olhar a Jesus, eu começo a ser transformada. Sempre a primeira transformação é nossa. A primeira evolução é nossa. E o confessar é importante. Por quê? Porque se meu foco está nos outros, se eu estou julgando as minhas ações de acordo com os outros, e todos os outros são tudo ruim e eu sou o santo, eu já posso morrer, porque já estou edificado, santificado, posso até ser canonizado. E será que é mesmo santo? Então fazer essa autoanálise é importante. O falar os meus erros para quem eu confio, seja um padre, um pastor, é importante. Por quê? Porque quando eu falo, eu estou abrindo a minha vulnerabilidade e eu coloco para mim mesmo uma força maior para eu não voltar a errar. Vou dar uma coisa da minha vida, né? Que aconteceu exatamente nisso. Essa questão, às vezes, eu acabar sendo ansiosa e comecei a perceber. E uma vez onde eu trabalho, é um refeitório, elas cozinham muito, muito bem. E eu sempre estava repetindo. E eu falava, nossa, quando morrer, vocês que vão lá se entender com Deus, porque eu estou cometendo o pecado da gula, mas a culpa é de vocês. E a gente dava risada, brincava. E um dia o Espírito Santo falou para mim, viu? Tá errado o que você está fazendo. Você está transferindo uma responsabilidade de um pecado da gula, porque você está comendo mais, para o outro. E onde que está o seu domínio próprio? E aí uma amiga que trabalha comigo, eu falei para ela. Eu falei, olha, a partir de hoje, você não deixa mais eu repetir. Só o fato de eu ter falado para ela, eu nunca mais repeti. Então, às vezes, são coisinhas pequenas, são brincadeiras que a gente acha inofensivo, bobinho. Mas está me conduzindo a algo que é errado. Se eu tenho o pecado da gula, falta o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Se a sua fraqueza é a bebida, é o cigarro, a compulsão de compra, de jogo, seja lá o que for, você precisa se conhecer. Porque quando você se conhece, você se torna mais forte. Por quê? Porque eu abro a minha vulnerabilidade, eu aceito a minha fragilidade. Eu peço, Senhor, sozinho eu não consigo. Sozinho é muito difícil eu vencer. Mas com a sua ajuda eu posso. E por que eu tenho que falar e me abrir? Porque Deus é Deus e Ele sabe exatamente o que poderia transformar você. Mas se a gente olha na Bíblia, Jesus perguntava para todos, o que você quer? Aí você fala, ele é cego, é óbvio que ele quer enxergar. Ele é surdo, é óbvio que ele quer ouvir. Será que é óbvio? Ele pode ser cego e queria só um prato de comida.
Ele queria uma bengala, ele queria uma palavra de consolo, e não necessariamente ele queria enxergar. Então Jesus só vai agir na sua vida quando você souber a sua fragilidade, onde você precisa ser moldado e mudado. Ele sabe, ele olha você e fala, nossa, podia arrumar aqui, podia arrumar ali. Mas será que você está preparado para toda essa mudança? É um processo. É uma dependência com Deus. É eu reconhecer a minha fragilidade. É eu reconhecer o quanto eu sou passível de erro, mas o quanto eu quero melhorar. O quanto eu quero crescer. O quanto eu quero ser edificado na minha fé. E aí, eu tornando-se um pouco uma pessoa melhor, eu possa ser um pouquinho de luz na vida do outro. E o meu desejo é que todos vocês que estão ouvindo sejam tocados pelo Espírito Santo para que vivam essa transformação. Para que a gente possa ser homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que querem ser a imagem e semelhança de Jesus. Porque eu acredito que assim a gente vai construir um mundo muito melhor. Eu quero contar uma historinha para vocês. Uma historinha sobre resistência, sobre mudança. Havia um homem encarregado de empurrar uma grande rocha maciça. Todos os dias ele empurrava a rocha, mas ela não movia nem 1 centímetro. Passou semanas, meses, e ele cada vez mais frustrado, porque a rocha não se movia nem 1 centímetro. E ele gritou, por que eu estou fazendo isso? Isso é loucura, é impossível. Mas então ele percebeu. Seus braços estavam mais fortes, suas pernas mais poderosas, sua determinação inabalável. A rocha não tinha movido, mas ele havia mudado. Às vezes a vida dá o resultado, às vezes a vida não dá o resultado que você quer, mas constrói a força que você precisa. Então, quando você enfrenta desafios, persevere. Empurre com toda a fé. Clame a Deus a força, a sabedoria, o discernimento. Não desanime, não desista. Empurre com mais força. Você está sendo moldado, mudado e aprendendo a mover os obstáculos, os problemas e os desafios da vida. Persevere. Seja resiliente. Você não está sozinho. Jesus está com você, trabalhando a sua edificação, a sua transformação e a sua santificação. Nada muda se você não mudar. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter sempre os mesmos resultados. E o meu desejo é que a partir de agora, nesse exato instante, você queira se tornar uma pessoa melhor. Você faça diferente. Como eu faço diferente? Comece a orar. Crie o seu caderno espiritual. Crie a sua intimidade com Deus. Reconheça as suas falhas. Escreva no papel. Assim, você começa a se autoconhecer. A ver o quão pequeno nós somos e o quanto a gente ainda precisa evoluir. Mas dentro de tudo que você já passou, não desperdice a sua vida. Use o presente que a vida está te dando para edificar os outros, para ajudar os outros. Não viva num mundinho tão fechado. Você tem tanta vivência, tanta sabedoria. A sua história é o seu testemunho. E lembre-se sempre, não é questão de estudos, de diploma, porque Deus capacita cada um de nós. Deus te concede sabedoria e Ele transforma a sua vida. Não esqueça do seu caderno espiritual, do seu momento de oração todos os dias. E nos vemos no próximo domingo com o Hora que Melhora. Deus te abençoe imensamente. Um forte abraço.